Olá, senhores! Vamos fazer a nossa videoaula básico osciloscópio. A nossa videoaula básica osciloscópio começa com o osciloscópio digital. Esse nosso osciloscópio tem um range de frequência de até 150 MHz. Dá para trabalhar muito bem com telefonia celular. O ideal seria no mínimo 100 MHz. Esse nosso osciloscópio aqui, que é um ATEM ADS 1152CA, é um osciloscópio digital. E eu tenho dois traços, dois eixos, o eixo X e o eixo Y. O que quer dizer isso? Eu posso conectar duas pontas de prova. Uma ponta de prova no eixo X e outra ponta de prova no eixo Y. E eu consigo medir dois sinais ao mesmo tempo. E isso é muito interessante, que eu posso medir um sinal na entrada e um sinal na saída e comparar se existe distorção, se existe perda de sinal, perda de frequência. Então é muito interessante ter vários sinais no seu osciloscópio, várias entradas de sinais no seu osciloscópio. Para iniciar o procedimento, a ponta de prova do osciloscópio tem o positivo e a garra jacaré, o negativo, que deve ser ligado no negativo da alimentação. E o ponto positivo no terminal onde você quer medir a frequência ou medir simplesmente uma tensão. O osciloscópio também mede tensão. Mede tensão, mede a frequência e vai expressar graficamente a frequência. Não é? Um pulso triangular, um pulso quadrado, um sinal analógico, um senoide. Então aqui é o terminal positivo e aqui é o terminal negativo. Nós vamos ter também uma chave no osciloscópio que vai multiplicar vezes 1 ou vezes 10 a divisão de tensão no volts division. Então se está aqui em vezes 1, se eu selecionar cada quadradinho para 1 volt, cada quadradinho vai valer 1 volt. Se eu colocar vezes 10, cada quadradinho que estava como 1 volt partirá agora a ter como 10 volts. Então eu consigo multiplicar vezes 1 e vezes 10. Para medir tensões mais altas eu posso colocar em vezes 10. Para trabalhar com telefonia celular, na maioria das vezes, eu utilizarei vezes 1. Ponto inicial do osciloscópio é fazer a sua calibração. Então eu vou energizar aqui. A calibração básica é feita por ele mesmo. Então ele tem um ponto no osciloscópio que gera um clock, uma onda quadrada de 1 kHz. Então eu vou ligar o osciloscópio e vou conectar a ponta 1 negativo no ground e o positivo no oscilador de 1 kHz. Quando eu fizer isso, ele vai exibir para mim uma onda quadrada de 1 kHz. Essa calibração básica é feita ajustando-se o trimmer que está na ponta de prova. Então aqui, se o sinal em vez de onda quadrada está um pouco defasado, eu venho com um trimmer plástico aqui dentro na ponta e ajusto para que o sinal seja quadrado perfeito. Uma calibração mais complexa é necessário mandar o seu equipamento para laboratórios especiais. E é bom fazer isso não só com osciloscópio, mas com fonte de alimentação, com multímetros para calibrá-los, né? Para checar a calibração, vou conectar a ponta de prova aqui no pino 1 kHz. Já deu para perceber que apareceu um sinal de onda quadrada aqui. Eu vou em volts divisão, diminuir o sinal expresso no osciloscópio. Volts divisão está 1 volt por quadradinho. Então aí, ó, agora eu vou no horizontal para a gente conseguir enxergar a onda quadrada um pouco melhor. Aí, ó, dá para ver uma onda quadrada. Agora eu vou pressionar aqui em menu para verificar a frequência, quantos megahertz tem nesse sinal. Eu clico em menu e clico em Mesure, que é medir. Clicando em Mesure, vai aparecer para mim a frequência. Olha a frequência lá, 1 kHz cravado. Então o nosso osciloscópio está pronto para ser trabalhado. Vem aqui em menu, apago da tela. Básico de uso do osciloscópio. O eixo sempre deve estar no zero, o feixe. Então aqui eu tenho CH1 ativo. Se eu quiser ativar o outro CH2, basta pressionar CH2. E aí eu vou ter no vertical agora, eu vou descer o CH2, vou subir, para vocês verem que agora eu tenho dois feixes. Eu posso medir dois sinais independentes. Então eu tenho dois feixes aqui agora. No momento vamos usar só o CH1. Então eu vou desligar o CH2. Pressiono aqui, eu desligo o CH2. Pressiono o menu, eu estou pronto para iniciar o trabalho. Ponto básico no osciloscópio, o eixo tem que estar no traço zero. Então eu venho aqui no vertical, eu tenho vertical aqui, que eu posso exatamente deslocar o feixe para ele ficar exatamente no zero. Então eu estou deslocando o feixe para o zero. Na tensão volts division, eu tenho aqui, ó, 1 volt cada divisão. O que quer dizer isso? Cada quadradinho desse vale 1 volt. Então, por exemplo, se ele está marcando 1 volt por divisão, se eu colocar aqui 2 volts por divisão, 2 volts por divisão. Cada quadradinho desse vale 2 volts. 2, 4, 6, 8. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Então eu consigo alterar a divisão, o range dele com isso. E se eu quiser na ponta de prova multiplicar vezes 10,
Cada quadradinho desse valerá agora 20 volts. 20, 40, 60, 80, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. Vou voltar para vezes 1 de novo. Então aqui agora eu estou na escala de tensão de cada divisão vale 2 volts. Vou colocar no valor médio que a gente trabalha com telefonia celular, que é 1 volt. Né? A escala de 1 volt vai ser a mais usada. E a horizontal, que é a frequência, está bom nessa faixa aqui, 250, 100 microsegundos. Ok. Se eu conectar o dedo no osciloscópio, eu vou pegar o meu ruído da rede de 60 Hz. Então, o nosso osciloscópio agora está pronto para medir frequências. Qualquer tipo de ajuste que eu faça no osciloscópio, que eu tenha, que complique, que altere o seu funcionamento, o osciloscópio digital tem algumas teclas que salvam. Por exemplo, Default Setup. O que essa tecla aqui faz? Ela reseta ele para o padrão de fábrica. Então, quando eu quiser ajustar sem querer, mudar algum ajuste que eu não saiba e complicar a minha medida, eu pressiono Sector Default, ele volta para o padrão de fábrica, como se ele tivesse todos os ajustes padrões de fábrica. Então é bem interessante essa tecla Default Setup. Eu também tenho uma função muito interessante que é a medida, né? Se eu quiser medir tensão, o osciloscópio faz tudo isso. Ele mede tensão, ele mede frequência. E eu posso também eletronicamente mudar as pontas, vezes 1, vezes 5, vezes 10. Eu também consigo multiplicar eletronicamente o valor dessa ponta. Multiplicar vezes 1, aqui a gente colocou ela vezes 1. Posso colocar a ponta vezes 10, vezes 100. Então vai ser 50 vezes, vezes 10 vezes ou vezes 1 vez. Então eu vou deixar aqui vezes 1. Vezes 1. Eu também posso o acoplamento, sinal contínuo, sinal alternado, né? Então eu consigo mudar o acoplamento de C a C. Consigo mudar também, exibir o que eu quero que ele apareça. Se eu quero que ele apareça a frequência, se eu quero que ele apareça a tensão. Então eu consigo fazer isso em Messuri. Né? Eu quero que ele apareça o valor de pico, o valor RMS, a frequência do sinal. Então tudo isso eu tenho como mudar no osciloscópio. Ele é um multímetro também. Então se eu coloquei lá no sinal de 1 kHz, está lá, ó, frequência 1 kHz, o ciclo 1.0 milissegundos, tensão, valor mínimo, menos 512, valor máximo 508, tensão de pico 1.02 volts. E eu consigo também medir as tensões e a frequência com ele. Volts de divisão, e olha a imprecisão do sinal, tá vendo? Essa imprecisão aqui eu consigo através da minha chave especial, né? Existe uma chave especial para ajustar o trimmer que está aqui dentro, para a onda ficar 100% na onda quadrada. Então tá, agora está pronto para medir frequências no canal 1. Se eu ativar o canal 2, eu ativei o canal 2 e eu estou com as duas pontas para medir as frequências. E no canal 2 eu também posso fazer ajustes independentes do canal 1. No canal 2, o botão de volts de divisão está aqui, então eu posso ajustar o canal 2 com uma tensão diferente do canal 1. Então eu tenho no canal 1 500 mV, no canal 2 500 mV. Eu posso mudar isso, colocar no canal 1 100 mV, 20 mV, no canal 1 500 mV, no canal 2 100 mV. Então eu tenho dois instrumentos independentes num só, né? E agora nós vamos para um osciloscópio 4 canais de tela de fósforo. E vamos ligar aqui um Tektronix, uma ótima ferramenta, um dos melhores que a gente tem no nosso laboratório. Então eu vou ligar na tecla Power e eu já posso ver aqui que ele é um osciloscópio de 4 canais. Ou seja, eu posso fazer simultaneamente 4 medidas de sinais independentes um do outro. E aqui eu ligo o CH1, o CH2, o CH3 e o CH4. Ele vai ligar normalmente com o CH1 ativado. Olha lá, o CH1 está ativado, o CH1 em amarelo. Se eu quiser ligar o CH2, eu vou ligar o CH2 e eu venho aqui em Position e mudo o CH2. Se eu quiser abaixar o CH1, eu clico no CH1 e abaixo o CH1. Agora eu vou chavear o CH3. Chamei o CH3. Vem em Position, já está aí o CH3. E agora eu vou chamar o CH4. Agora eu tenho os 4 canais que eu posso trabalhar com eles de forma independente. Então, pessoal, conectamos as 4 pontas no nosso osciloscópio, numerando-as para identificar mais fácil. Então, por exemplo, colocamos uma etiquetinha aqui, informando o número 1. O terra da ponta número 1 vai ser o terra comum de todas as outras pontas. Então, as outras pontas também estão identificadas com a etiquetazinha com a fita crepe, numerado. Aí eu tenho lá a ponta número 2, a ponta número 3, a ponta número 4. E o terra delas foi removido, porque o terra comum vai ser o terra da ponta número 1. Então, vou começar pelo canal número 1. Eu vou conectar a ponta do canal número 1 numa fonte de alimentação, na saída de um transformador de 12 volts de uma fonte de alimentação. Então
Então eu vou colocar aqui a ponta em vezes 10. Por quê? Para multiplicar por 10, né, a tensão de entrada. Ou seja, como eu vou colocar uma tensão ligeiramente alta, eu vou aplicar aqui 10 volts aqui, vai multiplicar por 10 volts aqui na ponta. E não vai mudar a frequência, não vai mudar nada. Então vamos lá. Colocar a ponta negativa na saída do transformador e a outra ponta no outro pino do transformador. Para fazer isso, eu vou ajustar o osciloscópio. Então eu venho, clico em CH1, já está centralizado, clico em menu agora. Quando eu clicar em menu, eu vou setar o acoplamento com tensão contínua ou tensão alternada. Nós mediremos a saída de um transformador, é tensão alternada. Então o acoplamento CA é utilizado para a gente. Eu vou colocar agora o menu off, vai sair o menu. A escala de tensão que tá 5 volts. Eu vou diminuir um pouquinho, vou colocar 2 volts, ou seja, cada quadradinho vai valer 2 volts. Agora eu vou conectar na saída do transformador a ponta positiva e a ponta negativa do osciloscópio. Eu já consigo ver o sinal aqui, né, uma frequência da rede de 60 Hz. Eu posso vir aqui no osciloscópio, ele tem uma tecla mágica chamada Auto Set. Então se eu pressionar Auto Set aqui, ó, que é uma tecla mágica, ele já vai setar o sinal de melhor maneira para mim. Então ficou uma senoide perfeita. E agora eu vou vir aqui, ó, na outra teclinha mágica, que é Mesure, que é medir. Quando eu clicar em Mesure, medir, eu vou aparecer aqui, ó, as medidas possíveis que eu posso fazer com esse osciloscópio digital. E eu tenho 6 telas. Tela 2 de 6, tela 3 de 6, tela 4 de 6, tela 5 de 6. Então aqui eu consigo medir o sinal. A frequência RMS, a frequência média, tudo aí, ó, vamos lá. Vamos de novo lá. A frequência, né? Então vou medir a frequência. Então vem aqui agora e ajusto a frequência. E já apareceu a frequência aí, ó. Frequência desse sinal, 60 Hz. Vamos medir a tensão, por exemplo. Vamos medir lá a tensão. Tensão de pico a pico. Vamos medir a tensão de pico a pico. Tensão de pico a pico, 7,48 volts. Eu posso vir aqui em Position, descer um pouco o sinal para não atrapalhar a exibição das frequências e da tensão de pico a pico. Então tem lá, frequência de entrada 60 Hz, tensão de pico a pico, 7,40 volts de pico a pico. Aí eu posso diminuir a tensão aqui em escala, se eu quiser, para ficar uma exibição melhor, que eu vou colocar mais canais aí, né? Vou medir agora a ponta 2 na saída do diodo retificador. Então eu vou vir aqui em menu off, vou vir aqui em mesura de novo e vou desligar as medições, para não atrapalhar a tela. Todas as medições, ok. Desliguei todas as medições, menu off, ok. Agora eu vou colocar o CH1 lá em cima, que vai ser a entrada, né? A entrada do meu circuito retificador, da minha fonte de alimentação. Então vai entrar um sinal AC. Aí vai passar pelos diodos, o diodo vai retificar, né? Quando retificar a gente vai ver como é que é feito isso. Então eu vou colocar o CH1 aqui. Aí eu vou pegar o CH1 e vou desligar ele. Eu clico em CH1 e desligo ele. Agora eu vou chamar o CH2. Quando eu chamar o CH2, os ajustes agora são pertinentes ao CH2. Então vamos lá. O CH2 está só com 100 mV, é muito baixo. Então eu vou aumentar a escala dele. Vou colocar aqui 2 volts ou 5 volts, por exemplo. Mesma coisa, vamos ver qual que é o acoplamento, AC ou DC. Menu, acoplamento CC. Vamos colocar acoplamento CA. Vai ser uma tensão alternada pulsante. Na saída do diodo vai cortar um semiciclo, né? Então vou colocar CH2CA. Ok. Então já coloquei CH2 5 volts cada quadradinho. Coloquei acoplamento CA. E vou pegar a ponta número 2 e vou colocar na saída do diodo retificador da fonte de alimentação. Vou pegar a ponta número 2, devidamente identificado, sem o terno, né? Eu vou colocar na escala vezes 10. Vou colocar agora a ponta lá na saída do diodo retificador. Coloquei a ponta na saída do diodo retificador. E agora eu vou chamar o CH1. Aí eu tenho agora o CH1 e o CH2. Agora eu vou apertar em CH2 e colocar ele um pouco mais para cima para a gente entender aí que ele vai ceifar o semiciclo negativo. Aí, ó, então aqui eu tenho a entrada C, aqui eu tenho a saída de meia onda no diodo aí, ó. Ele ceifou o semiciclo negativo. Saiu só um sinal pulsante. Não é alternado 100%, é só o semiciclo positivo, sinal pulsante. Então, com um osciloscópio com vários canais, a gente consegue comparar
e verificar o que está acontecendo com os sinais, e é muito interessante a gente conseguir fazer isso. Então, pessoal, nós estamos aí com o nosso sinal na saída do transformador AC, no diodo retificador, que ceifou o semiciclo negativo, e eu venho na função match, que é muito interessante, que é comparar. Com o osciloscópio digital, a gente consegue fazer centenas de comparações. Então eu vou vir aqui em match, aqui, ó, comparar. Aí tá vendo aqui, ele tá pegando o canal 1, comparando com o canal 2. E agora a gente consegue ver claramente, olha lá, que interessante, olha, que o CH2 ceifou o semiciclo negativo, olha que interessante aí. Então aqui eu venho match, off, desliguei o match. Vamos chamar o match, que é comparar de novo aqui, ó. Quando eu chamei o match, ele vai pegar o sinal do CH1, que é ele de origem, tá vendo aqui, ó? Eu posso definir isso. E ele julgou o CH1 em cima do CH2. E eu consegui ver lá, ó, que o semiciclo negativo ficou ceifado pelo diodo, né? O diodo, no sentido direto, ele bloqueou o semiciclo negativo, deixou passar só o semiciclo positivo. Então é bem interessante isso. Eu venho aqui em match, match off, desliguei o match. Além de ter outras funções, né? Então eu vou desligar o menu off aqui, eu tenho centenas de funções que eu posso fazer nesse osciloscópio digital. Eu posso mudar a impedância de entrada, acoplamento CC-AC, largura de banda, modo, amostra, pico, e aí vai. É claro que no nosso treinamento, essa é a parte introdutória do osciloscópio. Nós falaremos bastante disso aí. Então a gente vai estar trabalhando praticamente com a placa, né? Com os vários canais, chamando todos os canais, usando mais funções do osciloscópio. Essa é uma parte introdutória aí para a gente estar se capacitando a entender um pouco mais sobre o que vem pela frente. Então, aconselho vocês a adquirirem um osciloscópio, é fundamental para nível 3 e nível 4, para a gente ter sucesso nos reparos de iPhone, né? A gente vai ter que ter um osciloscópio para acompanhar os níveis lógicos, o sinal de clock, as frequências, é importantíssimo. Então é um equipamento que não pode deixar de comprar e aprender a usar. Essas são algumas dicas básicas, não é? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o trigger, que é para parar o sinal, sobre os menus inteligentes, saída de impressão, ele pode imprimir, salvar no computador. Então é importante ter essas telas que a gente vai ver e desenvolver troubleshooters todos baseados no osciloscópio. Então cabe a gente entender isso. Uma dica importante: quando você está iniciando, é difícil entender todas as funções, então procure no manual do seu osciloscópio como repor as configurações de fábrica. Porque se você ajustar aqui, pode ser que não consiga ter sucesso nas medidas. Então é importante saber que mediu, ajustou, desconfigurou tudo, volte ele no padrão de fábrica. Aí você vai conseguir ajustar muito mais fácil a melhor forma de visualizar os sinais, né? Então é importante saber disso. Então é ler o manual, ler os vídeos, nem estar praticando o uso diário desse equipamento, que é fundamental. Com o osciloscópio, a gente tem tudo: voltímetro, frequencímetro, forma de onda, analisador lógico, tudo num único equipamento. Então usar ele e aprender é fundamental, tá? Esse aqui é um osciloscópio de 500 MHz, não precisa disso tudo, tá? A partir aí de 100 MHz eu já consigo ter um sucesso muito bom. Um bom osciloscópio de 100 MHz hoje está na faixa de R$3.000. Então a gente começa por isso aí. Depois vai adquirindo coisas melhores. Não tem que necessariamente ter um osciloscópio de suporte, que é até um exagero para trabalhar com celular, mas para projeto. Então fica essa dica aí, pessoal. Muito obrigado por assistir essa nossa aula básica de osciloscópio.